Bom, o Macron, o sofisticado fala assim, Macron, que é a pronúncia mais sofisticada francesa. Não é? Não parece que não está numa situação muito boa lá. Não, a coisa parece que também é feia. E até já brincaram dizendo o seguinte lá, que vão fazer com ele o que fizeram com Luís XVI. E o que é que fizeram com Luís XVI? Convidaram o Luís XVI para conhecer uma máquina inventada por um médico francês chamado Dr. Guillotin. Como é que chama a máquina? Guilhotina. E cortaram a cabeça do Luís XVI. O 16 é aquele da famosa frase O Estado Sou Eu? Não, esse é o Luís XV. Luís XV. Luís XIV, perdão. 14. L'État c'est moi. Esse é o 14. É avô dele. Uhum. O Rei Sol é o Luís XIV também. Sol, o Estado sou eu que mando. Porque esse Estado Sou Eu é uma frase que muitos por aí desejam falar. Né? Tranquilo. Tem cara por aí, não sei em que língua, mas eles falam realmente isso. Agora, a situação, por que chegou nessa situação? Porque está uma discussão, você já viu em todo lugar, em torno da reforma da Previdência. Nós pedimos aqui ao professor Demetrios Pereira, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing, para conversar um pouco conosco. Professor, muito obrigado. Bom dia, Heraldo. Professor, e aí? Uma explicação primeiro. A França é uma república presidencialista, parlamentarista ou é uma mistura das duas? É meio que uma mistura das duas, né? Tem uns autores aí da área de ciência política chamam de um semipresidencialismo, né? Porque tem o presidente, que é o chefe de Estado, e tem a primeira-ministra, que é a chefe de governo. O que eu vi no noticiário dizendo que o presidente Macron pode dissolver a Câmara dos Deputados, a Assembleia Nacional. No Brasil isso não pode, né? O presidente não pode dissolver a Câmara, né? Nem o Congresso. É, isso mesmo. Então, já que tem essa mistura aí de um presidencialismo, um parlamentarismo, o presidente tem mais poderes aí, né? Inclusive de fazer essa dissolução do parlamento, convocando novas eleições e aí acarretando também uma nomeação de um novo primeiro-ministro. Estão tão bravos com o Macron. Sim, a situação está difícil, né? Porque ele aprovou essa reforma da Previdência sem consultar o parlamento, né? Então, o que provocou aí uma reação, né, nessa relação do Poder Executivo com o Legislativo, já que o parlamento é o representante legítimo do povo, né? O povo se sentiu um pouco deixado de lado, digamos assim. Compreendo. Agora, a reforma, então, deveria necessariamente passar pelo parlamento francês. Mas como é que pode? Como ele passou? Ele deu um... Qual foi o passa-moleque? Então, na verdade, não precisava ter passado, mas é porque ele tem esses poderes, né? É uma espécie de um decreto, né? Que ele passou, ele tem poderes para isso, mas alguns deputados, inclusive, já protocolaram uma moção de desconfiança que pode derrubar o governo, né? Mas derrubaria somente a primeira-ministra e não o Macron. Aí derrubaria o primeiro-ministro da França, mas não o presidente que tem mandato, é isso? É isso mesmo, o Macron tem um mandato fixo, né? Então, nesse sentido, é parecido com o Brasil, né? O presidente é eleito para cumprir aquele mandato fixo, né? E já, no caso da primeira-ministra, ela pode ser derrubada, então, por essa moção de desconfiança. Professor, essa tendência de colocar a aposentadoria cada vez mais com mais idade, no caso da França é de 62 para 64 anos, é uma tendência também de outros países, né? Na Inglaterra, ou no Reino Unido, perdão, é muito maior que isso. Sim, uma tendência mundial, né? Já que a população do mundo está envelhecendo, né? E as contribuições não têm acompanhado esse envelhecimento populacional. Então é uma tendência mundial. E a França é um dos países aí que tem uma idade bastante baixa ainda, né? Então, comparando com outros países, por exemplo, da OCDE, né? Que é aquela organização que tem os países mais ricos do mundo, né? O Clube dos Ricos. Então, deveria também aumentar essa data de aposentadoria acompanhando essa tendência global, né? Compreendo. Essa reforma previdenciária, ela está mexendo com quase todos os países do mundo, porque mudou. A chamada pirâmide etária mudou, né? A quantidade de jovens que pagam para manter a aposentadoria dos mais velhos também é menor. E aí há aquela famosa conta que não fecha. Isso mesmo. Porém, isso gerou uma reação muito forte da população francesa, já que na França
existe desde a época da Revolução Francesa, que vocês mencionaram, né, existe uma pressão popular quando acontece essa perda de direitos sociais. Então, isso está gerando muitos protestos e a população realmente está nas ruas. Perfeito. Bom, isso deve se resolver provavelmente, então, nessa ou na próxima semana. Ou cai o governo do primeiro-ministro, ou o parlamento, ou a Câmara é dissolvida e faz nova eleição, é isso? É isso mesmo, né? Isso caso haja aí a continuidade nos protestos e também essa moção seja aprovada. Caso essa moção de desconfiança não seja aprovada, aí a reforma vai vingar, né? E vão conseguir, o Macron vai conseguir o que ele quer, que é aumentar essa data de aposentadoria. Então pode ser que ele vença aí. Perfeitamente. Professor Demetrios, muito obrigado aqui pela sua participação na Nova Brasil. Muito obrigado, um abraço. Bom, professor Demetrios Pereira, professor de Relações Internacionais, conversando conosco. Veja que interessante. A França é um sistema muito interessante. Ela é um semipresidencialismo. Vou te explicar para nós aqui. O presidente tem mandato, Macron tem mandato. Então não pode ser tirado de lá. Mas o primeiro-ministro não tem. Ele escolhe o primeiro-ministro. Então quem governa é o primeiro-ministro. Então, se o parlamento francês votar um voto de desconfiança, o primeiro-ministro cai. Vai ter que botar outro. Mas pode ser o contrário. O contrário é o seguinte: o presidente pode dissolver a Câmara dos Deputados, a Assembleia Nacional, que é chamada lá, e provocar novas eleições, para ver se ele obtém uma maioria de votos lá. Esse é um sistema semipresidencialista. É bom a gente entender, até lá na França, que já se cogitou aqui, por cabeças pensantes. Lembram disso ano passado ou não? De se ter um semipresidencialismo no Brasil. Não é? Se é bom, se é ruim, não sei. Isso aí, cada um de nós que está acompanhando aqui faz a sua própria... Mas já se cogitou. Para isso teria que mudar a Constituição, etc, etc, etc. Mas já se cogitou por aí. Né? Porque o nosso sistema é um sistema presidencialista e quem exerce o poder executivo é só o presidente da República, que tem mandato no Brasil de 4 anos. E pode se reeleger uma vez, como aconteceu já no passado. Tudo bem?